Olá pessoal, sou o pastor Erli e o tema de hoje é dúvida e ateísmo. A dúvida não é um problema só dos cristãos, é também dos judeus, dos muçulmanos, dos ateus e tantos outros. Às vezes o ateu vai dizer: o ateísmo se baseia em fatos, enquanto o cristianismo se baseia na fé. Isso não é verdade. Tanto os ateus quanto os cristãos necessitam de fé em algum momento aonde a lógica e a razão não encontram fundamentos para poder conseguir trazer aquela verdade empírica que é necessária. Ou seja, tanto faz cristão ou ateu, eles estão no mesmo barco. Quando você pergunta para o ateu qual o sentido da vida, a vida após a morte, por que estamos aqui, para onde vamos, provavelmente, com certeza, ele não tem as respostas. E aí, a partir desse ponto, ele precisa ter fé para continuar acreditando no ateísmo. Então, são muitas as coisas que não podem ser provadas por provas, por evidências. Há muitas perguntas que os ateus de fato não vão conseguir responder. Às vezes o ateu vai dizer: acreditar em Deus é a mesma coisa de acreditar em Papai Noel, é a mesma coisa de acreditar em Coelhinho da Páscoa. Ora, isso não passa de uma retórica, tentando reduzir a pessoa ou o cristianismo a contos infantis ou tentar colocar o cristianismo ao ridículo. Ora, deixar de acreditar no Papai Noel e no Coelhinho da Páscoa, eu deixei de acreditar quando eu tinha 7 anos de idade. E passei a acreditar em Deus quando eu tinha os meus 17. E são muitas as pessoas que eu conheço que começaram ou que conheceram a Deus com 20, com 40, com 60, com 30, enfim, depois de se tornarem adultos e maduros, passaram a acreditar em Deus. E isso não acontece do contrário, ou seja, as pessoas não acreditam em Papai Noel e Coelhinho da Páscoa quando elas vão ficando mais velhas. Então, não se pode colocar a ideia de se acreditando em Deus, eu estou acreditando em Coelhinho da Páscoa e Papai Noel. O fato da pessoa acreditar em Deus, ela não está fazendo um retrocesso à sua infância. E isso é muito importante para que nós possamos entender. Karl Marx disse que atribuiu a religião a uma alienação social. Freud, ele disse que quanto à religião é um símbolo de forças psicológicas. Ou seja, você quer que Deus exista, então você acaba criando ou inventando um Deus para você. E isso não é verdade. Esse argumento pode ser usado contrário a eles também. Ou seja, pensa num comandante de extermínio da Segunda Guerra Mundial. Depois de fazer tantas atrocidades, tantas coisas ruins, esse comandante teria ou gostaria de imaginar na existência de um Deus? Ele teria motivos excelentes para não acreditar na existência de um Deus, aonde no dia do juízo final vai prestar conta de todos os seus atos. Esse argumento de que eu crio um Deus para ter um consolo das minhas emoções, ela não é válida, porque isso serve também contra aqueles que querem viver uma vida desprovida de compromisso ou uma vida onde eles não querem dar satisfação a ninguém. Historiadores culturais mostraram, com base em análise da história da Europa, de 1780 a 1980, ou seja, 200 anos de análise, 200 anos de pesquisa, eles chegaram à conclusão de que as pessoas costumam rejeitar a ideia de Deus porque querem autonomia, o direito de fazerem o que quiserem, sem nenhuma interferência de qualquer divindade, sem nenhuma interferência de qualquer pessoa. Ou seja, elas querem viver a vida delas sem prestar conta dos seus atos.
Então, esses pesquisadores chegaram a essa conclusão. E isso é fato, isso é verídico. Marx atribuiu a religião a uma alienação social. Dizia que era o ópio do povo, ou seja, era algo como se deixasse o povo embriagado, norteado, tonto. Quanto a isso, foi comentado de forma brilhante pelo filósofo e escritor polonês Czesław Miłosz, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1980. Parodiando Marx, para quem a religião era o ópio do povo, ele comentou que um novo ópio havia surgido: a rejeição da fé em Deus por causa das implicações para nossa futura prestação de contas. O verdadeiro ópio do povo é acreditar que não há nada após a morte e um imenso consolo de pensar que nossas traições, ganâncias, covardia e assassinatos não serão julgados. Hoje, 40% dos cientistas têm alguma religião. Outros 40% não têm religião nenhuma, são considerados ateus. Outros 20% são agnósticos. Cientista, ateu, cristão, tem de considerar o sentido da vida somente por argumentos de fé. Ou seja, estamos todos no mesmo barco. Quando você entende isso, a dúvida assume um outro aspecto. Ou seja, não é um problema do cristão, mas passa a ser um problema humano. Você quer aprender mais? Se inscreve aqui no nosso canal e até a próxima.